Sou a professora Tainara e na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo dos poliedros. Vamos falar do poliedro prisma. Vamos abordar sobre os elementos que compõem o prisma, sobre a sua classificação, vamos falar do paralelepípedo e vamos também abordar sobre o cálculo da área total desse prisma, certo? E vamos estar fazendo exemplos. Vamos lá. Bom, o prisma ele é um poliedro convexo, constituído por duas bases situadas em planos paralelos, formados por polígonos congruentes, cujas as faces laterais são paralelogramas. Aqui nós temos o polígono convexo, as suas bases estão situadas em planos, certo? Aqui nós temos dois planos, o alfa e o beta, e eles estão paralelos, certo? E as faces desse polígono elas são paralelogramas, certo? E aqui nós temos elementos que compõem o prisma. A base, que são polígonos, o segmento da base, que são as arestas da base. Temos os segmentos, que são a aresta lateral. E a altura do prisma é a distância entre o plano alfa ao plano beta, ou seja, é a distância entre as bases, ok? Certo? E lembrando que o nome dos prismas é dado a partir da quantidade de lados dos polígonos da base. Observe aqui. Aqui nesse prisma nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 lados. Então, esse prisma aqui é chamado de prisma pentagonal, certo? Vamos continuar. Bom, agora vamos falar das classificações. Os prismas eles são classificados a partir da inclinação das arestas laterais em relação aos planos da base, certo? Eles são classificados em prisma oblíquo, se as arestas laterais são oblíquas aos planos da base. Temos aqui o plano, certo? E as arestas laterais, observe, elas são oblíquas a esses planos das bases, ok? E o prisma ele também pode ser reto. Ele é reto se as arestas são perpendiculares aos planos da base. Aqui nós temos o prisma e suas arestas elas são perpendiculares, estão formando um ângulo de 90 graus às bases, certo? E observe que nesse caso as faces laterais elas são retângulos, ok? Agora vamos ver exemplos da classificação dos prismas, né? Vamos lá. Bom, aqui nós temos 5 prismas, certo? Eles são oblíquos e retos. Observe, em relação à base, as suas arestas estão oblíquas, certo? E ele é chamado de prisma triangular, pois os lados são 3, certo? Formando um triângulo, chamado de triangular. O próximo prisma, ele é reto. Observem, ele é reto. E esse prisma, ele é chamado de prisma quadrangular, certo? Pois as suas bases, elas são quadradas. O terceiro, ele é reto e é chamado de prisma pentagonal, pois suas bases são pentágonos. O quarto prisma, ele é oblíquo e é chamado de prisma hexagonal. As suas bases, elas são hexágonos, certo? Cada ladozinho, os seus lados são 6, certo? E no último prisma, a gente tem um prisma reto, e esse prisma, ele é chamado de heptagonal, pois as suas bases são heptágonos, ou seja, as suas bases, ela tem 7 lados, ok? Bom, esses aqui são exemplos de prisma oblíquo e prisma reto, certo? Espero que vocês tenham entendido assim, um pouco sobre os prismas, ok? Então, esses são os seus elementos e suas classificações, certo? Então, os prismas eles são chamados a partir dos seus polígonos, da base. Então, a partir da base dos prismas é que são dados os nomes deles, certo? Então, vamos continuar. Bom, aqui nós temos o paralelepípedo.
o paralelepípedo ele é um prisma especial, certo? Temos o seguinte, todo prisma cujas bases são paralelogramos, ele é chamado de paralelepípedo, pois sua superfície total é a reunião de 6 paralelogramos, certo? Aí aqui temos, nessa primeira imagem, nós temos um paralelepípedo, as suas 6 superfícies, elas são paralelogramos, certo? E esses paralelepípedos, eles podem ser paralelepípedo reto, é um paralelepípedo reto cuja superfície total é a reunião de 4 retângulos, certo? As suas faces laterais, observe aqui, ó, suas faces laterais elas são retângulo e com 2 paralelogramos, são as bases, certo? Então, ele vai ser um paralelepípedo reto quando as suas faces laterais são retângulos e as suas bases for paralelogramo, certo? Temos também o paralelepípedo retângulo, ou retângulo, que é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 retângulos, certo? Temos aqui a figura, ó. Ele é um paralelepípedo retângulo, pois todas as suas faces, elas são retângulo, certo? Aí temos também outro paralelepípedo, que é o cubo. O cubo ele é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 quadrados. Aí notemos que o cubo ele é um paralelepípedo retângulo, em que todas as arestas são congruentes, certo? Todas as suas arestas elas são iguais, certo? Formado por 6 quadrados. Agora vamos falar do cálculo da área total. A figura 1 representa um paralelepípedo retângulo em que A, B são as medidas dos lados do retângulo da base e C é a medida da altura. A figura 2 representa a planificação desse paralelepípedo, certo? Observe que essa planificação, a sua superfície, mostra a reunião de 6 retângulos, certo? 6 retângulos congruentes 2 a 2, ok? A partir daí a gente tem que a área total é igual 2 vezes A mais 2 vezes A2 mais 2 vezes A3, certo? Que são cada retângulo aqui 2 a 2, certo? E sabemos que a área do retângulo é base vezes altura, certo? Assim temos que a área total de um paralelepípedo vai ser 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC, certo? A área total vai ser feita com essa fórmula, certo? Ok? Entendido? Vamos fazer agora um exemplo para entender melhor sobre o cálculo da área total, certo? Vamos lá. Bom, aqui nós temos um exemplo. Vamos lá. Considere que o container mostrado na imagem, ele tem o formato de um paralelepípedo retângulo, certo? Ou seja, como é um paralelepípedo retângulo? Onde todas as suas faces, elas são retângulo, certo? Que acabamos de ver, ok? Então, nessa imagem, esse container ele tem as suas dimensões com 8 de comprimento, 4,5 de largura e 3 de altura. Suponha que Onofre, dono de uma empresa que aluga container, contrate uma pessoa para pintar toda a superfície externa do container, certo? Considerando que essa pessoa ela cobra R$ 4,50 para pintar uma superfície de 1 metro quadrado, aí que quantia Onofre terá que desembolsar para pagar pelo serviço contratado? Bom, como Onofre ele quer pintar toda a superfície externa do container, a gente vai usar o cálculo da área para descobrir quanto metro tem toda essa superfície do container, ok? Vamos lá. Primeiramente temos os dados, onde o A vai ser 8 metros de comprimento,
O B vai ser 4,5 metros de largura e o C vai ser o 3 metros de altura, certo? Aqui organizando as dimensões. Aí temos a formulazinha da área e vamos substituir as dimensões nos valores AB, AC e BC da formulazinha do cálculo da área, certo? Então vamos lá. Substituindo, temos aqui. Primeiramente, vamos resolver cada um dentro do parênteses, certo? Aí temos 36, 24 e 3,5. Multiplicando por 2, 2 vezes 36, mais 2 vezes 24, mais 2 vezes 13,5. Temos 72, mais 48, mais 27. Somando tudo, temos que a área total 147 metros quadrados. Ou seja, a superfície externa do container é igual a 147 metros quadrados. E o pintor, ele cobra R$ 4,50 por 1 metro quadrado, certo? Então, a gente vai pegar o valor do metro da superfície externa e multiplicar pela quantidade que o pintor cobra. Ou seja, eu vou ter 147 vezes 4,50. Logo, vai ser igual a 661,50. Nesse caso, Onofre ele terá que pagar 661,50 para o pintor pintar toda a superfície externa do container, certo? Entendido? Vamos para outro exemplo. Aqui nós temos, nesse exemplo fala o seguinte: deseja-se produzir 1000 caixas de papelão com tampa, na forma de um paralelepípedo retângulo, conforme mostra a figura, certo? Observe aqui a figura. Aí, sabendo que o metro quadrado de papelão custa R$10, e a questão ela quer saber o seguinte: o custo do papelão usado para construir essas caixas é de... Bom, primeiramente vamos procurar a área total da caixa, certo? E depois multiplicar pela quantidade pelo custo do papelão, ok? Como a gente quer em metros, vamos transformar o centímetro em metro. Então, 25 centímetros vai ser em metros 0,25, 12 centímetros vai ser 0,12, 10 centímetros vai ser igual a 0,10 metros, certo? Isso transformando em metro. Agora nós temos a formulazinha da área total, novamente substituindo nos valores, onde 0,25 é A, 0,12 é o B e 0,10 é o C. Substituindo aqui no valor de A, B e C. Primeiramente, resolve dentro do parênteses, certo? Depois multiplica por 2. Vamos ter 0,06 mais 0,05 mais 0,024. Somando tudo, vamos ter que a área total vai ser igual a 0,134 metros quadrados. Ou seja, essa área total em metros quadrados é somente de uma caixa, ok? Mas ele quer produzir 1000 caixas. Logo, vamos multiplicar por 1000. Logo, as 1000 caixas vai ter 134 metros quadrados. E ele quer saber quanto custa o papelão usado para produzir essas 1000 caixas. Vamos multiplicar o valor encontrado, 134 metros, por R$10, que vai ser igual a 1.340. Logo, o custo do papelão para construir essas caixas vai ser igual a R$1.340. Ok? Entendido? Bom, então é dessa forma que a gente calcula a área total de um prisma, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido sobre os poliedro prisma, certo? Aqui foi a referência que usamos na nossa aula de hoje, ok? Obrigada e até a próxima!